Todos conhecem as profundas mudanças sociais e econômicas que atingiram o mundo a partir do último quarto do século XX. As novas tecnologias envolvidas nesse processo de transição histórica causaram profunda repercussão nos hábitos das pessoas, nas características do trabalho e, consequentemente, na saúde do trabalhador. Nas décadas de 1950 e 1960, as dermatoses profissionais, o saturnismo e outras intoxicações eram as doenças de maior incidência entre os trabalhadores. Há previsão de que nas próximas décadas a asma e os transtornos mentais serão as patologias ocupacionais de maior prevalência. Atualmente predominam os distúrbios osteomusculares e os agravos auditivos. Estes últimos, dos quais trataremos especificamente neste vídeo, já atingiram características endêmicas em todos os países industrializados, incluído o Brasil. Uma revisão da abordagem literária sobre déficit auditivo causado por ruído no ambiente de trabalho nos remete inicialmente ao ano de 1890, quando Habermas relatou degenerações anatomopatológicas na cóclea e em células da porção basal. A partir daí, a comunidade científica, passando por Whitmake, Fowler, Lynch, Mears, Taylor, Maron e muitos outros estudiosos, voltou sua atenção para uma nosologia que passara a comprometer gravemente a audição dos trabalhadores. Os estudos desenvolvidos durante décadas permitiram chegar ao conhecimento das características da hipoacusia, que é hoje mais conhecida por PAIR, perda auditiva induzida por ruído, ou por PAIRO, se os ruídos responsáveis forem os do ambiente de trabalho. Contudo, a verdade é que ainda estamos em estágio propedêutico e não alcançamos o pleno domínio dos conhecimentos necessários para a adoção de medidas preventivas e terapêuticas eficazes, o que nos leva a considerar a PAIR como uma patologia irreversível. A Previdência Social, de seu lado, vem preocupando-se enormemente com o tema, merecendo destaque a norma técnica contida na Ordem de Serviço número 608 de 1998, na qual declara que o trabalho não esgota o assunto, servindo mais como um instrumento normativo de apoio às questões médico-periciais. Este é o ponto. Apesar das normatizações editadas ao longo dos últimos anos, persistem dúvidas de toda ordem, o que causa monumental desinteligência entre médicos do trabalho, peritos da Previdência Social e peritos judiciais. Em meio a isso, percebe-se com facilidade que a principal causa das divergências técnicas é uma só: impossibilidade quase absoluta de um só profissional reunir todos os conhecimentos multidisciplinares exigidos para uma compreensão satisfatória da PAIR. A inaptidão técnica inter e multidisciplinar é tanto mais grave quando se trata de médicos do trabalho que laboram nas empresas, porque depende fundamentalmente deles a detecção da PAIR já no seu estágio inicial e, consequentemente, a adoção de medidas que evitem a progressão da patologia e a incapacitação profissional do trabalhador. Na esteira disso, sobrevém uma situação de subnotificações que compromete e até impede ações governamentais que dependem das notificações compulsórias instituídas no âmbito do SUS. Falando mais claramente, é inútil a edição de boas normas se não é possível ter profissionais com conhecimentos multidisciplinares.
A solução passa por municiar esses profissionais com mecanismos tecnológicos que lhes permitam suprir essa deficiência. A partir da percepção disso, uma equipe de profissionais das mais diferentes áreas do conhecimento, alguns da iniciativa privada, outros do meio acadêmico, está desenvolvendo um software capaz de proporcionar aos responsáveis pela prevenção e monitoramento da saúde auditiva do trabalhador respostas instantâneas e recomendações adequadas a cada situação individual. É um software inovador, sem similar nacional ou estrangeiro, que utilizará algoritmos sofisticados para apresentar respostas absolutamente precisas. Muito bem, temos aí na tela o software que está sendo desenvolvido. Naturalmente que não é essa a interface definitiva do aplicativo. A que estamos vendo está servindo apenas como container para demonstração de algumas funcionalidades do sistema. Vemos no primeiro plano os campos destinados aos dados de empresas. Para a demonstração que faremos, cadastramos duas empresas fictícias com empregados também fictícios. Vamos escolher uma dessas duas empresas. Para isto, basta ir ao campo onde aparecem as empresas cadastradas e selecionaremos, vejamos aqui, a Texbras. Pronto, apareceram os dados da empresa escolhida. Três campos merecem destaque pela importância que tem no contexto do sistema. O primeiro deles é o CNAE, ou seja, o Código Nacional de Atividades Econômicas, que no caso da empresa que selecionamos, corresponde a uma empresa de tecelagem. No campo ao lado do CNAE, o sistema reconheceu o código e preencheu automaticamente o campo Atividades como sendo tecelagem e adicionou a CID-10, Classificação Internacional de Doenças, Z57.0, que trata de doenças provocadas por ruído existente no ambiente de trabalho e que são as doenças que de fato interessam ao sistema. Um breve esclarecimento para os que não estão familiarizados com o tema. Ainda hoje é direito constitucional do trabalhador exigir do empregador, em caso de dano à saúde em decorrência do trabalho, uma indenização pecuniária, pensão vitalícia inclusive, cumulativa com eventuais benefícios previdenciários. A partir de dezembro de 2006, com a edição da Lei nº 11.430 e do Decreto nº 6.042, este de 2007, foi instituído o nexo técnico-epidemiológico que cria a presunção de culpa do empregador a partir da conjugação do CNAE com as CIDs correspondentes. Daí a importância para o sistema que estamos desenvolvendo conhecer o CNAE para apurar já de início se o CID-10 Z57.0 está entre as patologias presuntivamente causadas pelas atividades da empresa. Para finalizar os comentários sobre a tela de cadastramento dos dados da empresa, ressaltamos a importância do campo destinado à inserção de e-mails. O sistema enviará para os destinatários avisos e notificações sobre alguma ocorrência relevante sobre a situação auditiva de cada empregado, servindo ainda como alerta para a proximidade da data do novo exame audiométrico a ser realizado, de acordo com a periodicidade escolhida. A seguir temos a tela que contém dados dos empregados cadastrados. Aqui serão inseridos elementos de fundamental importância para o sistema. É o caso do campo correspondente aos protetores auriculares, a data de entrega, a capacidade de atenuação de ruídos e o prazo de validade. Depois temos o campo destinado às funções exercidas, o seu período, o nível de ruído ambiental segundo o PPRA e as horas efetivamente trabalhadas em cada função. Vemos ainda na parte inferior da tela o campo para anotação dos períodos de afastamento do trabalho. Com esse conjunto de elementos, o sistema avaliará, num primeiro momento,
se o empregado estava com a sua audição adequadamente protegida em cada função exercida e se o déficit auditivo se agravou durante eventuais afastamentos do trabalho. Antes de passarmos às subseções de exames audiométricos e de avaliação, selecionemos aqui um empregado da empresa fictícia Texbras. Vejamos. Vamos selecionar Antônio Pereira. Na subseção Informações Pessoais aparecem agora os dados que comentamos anteriormente. Passemos à subseção Exames audiométricos do empregado selecionado, no caso Antônio Pereira. Clicando em Data do exame, constata-se o cadastramento de 3 audiometrias, todas pelas vias aérea e óssea. Observa-se também que o exame audiométrico realizado em 10 de abril de 2011 apontou limiares, ou seja, decréscimo auditivo nas frequências de 3.000 a 6.000 Hz, isto no teste tonal por via aérea, estando a situação auditiva perfeitamente normal nas mesmas frequências segundo o teste por via óssea. Numa situação real, o sistema teria disparado alerta para a empresa e recomendado a realização de exames complementares logoaudiométricos e de reflexo estapédico. Clicando na aba Avaliação, chegamos ao coração do sistema. Trabalhando com todos os dados informados, ele apresenta com impressionante precisão conclusões que estão de conformidade com os conceitos técnicos e científicos nacionais e internacionais. Aponta, no caso, que não houve exposição a ruídos, que a hipoacusia do tipo condutiva pura bilateral, o grau do déficit auditivo, a configuração do real traçado audiométrico, a situação dos exames complementares logoaudiométricos e de reflexo estapédico, agravamento do déficit auditivo em determinado período. E ao lado de cada conclusão, apresenta os parâmetros técnicos respectivos. O que é mais extraordinário é que o sistema é capaz de concluir se o déficit auditivo tem ou não tem relação com o trabalho e se a hipoacusia é determinante de incapacidade laboral. O sistema também será programado para apresentar recomendações que atendam instruções normativas relacionadas com investigação médica, reabilitação e readequação funcional, incluído o atendimento ao PCA, Programa de Conservação Auditiva. Além desses escopos, é evidente a importância do sistema no que diz respeito ao FAP, Fator Acidentário de Prevenção, e ao nexo técnico, permitindo que a empresa apresente notificações previdenciárias com absoluta segurança. Por fim, o software conterá ferramentas auxiliares úteis no campo audiológico. Terá, por exemplo, um audiômetro digital simplificado, capaz de detectar possíveis déficits auditivos durante a admissão de empregado ou a qualquer momento com qualquer trabalhador. Avaliações ototoxicológicas, avaliações de simulação ou de dissimulação auditiva e cálculos de dosimetria também farão parte do conjunto de ferramentas auxiliares.